década de 40. Eu deveria ter por volta de 6 ou 7 anos, quando comecei a acordar aterrorizada. Todos na casa vinham me acudir e eu gritava, desesperada: "A moça, mãe! A moça! Ela vai me pegar!" E ninguém entendia nada do que eu falava. Isso sempre acontecia comigo durante a noite. Porém, lembro-me que ao voltar da escola, por volta das 17 horas, carregando a minha mala, pude ver aquela figura horrível, uma jovem de cabelos negros, longos, vestida de branco e com o corpo coberto de sangue, vindo em minha direção. Comecei a gritar e fechei os olhos, e quando abri, ela estava diante de mim, com os braços estendidos, cobertos de sangue. Mais uma vez fechei os olhos e que comecei a clamar por Nossa Senhora do Monte Serrat. E ao abrir, já estava sendo amparada pelas freiras do colégio, que me acompanharam até a escola. Falei que era a moça dos meus sonhos, mas as freiras e meus pais diziam apenas que eu deveria rezar e rezar. Eu fazia isso, mas às vezes, quando eu ia ao banheiro ou na cozinha, a moça aparecia e eu começava a gritar: "Olha ela!" E todos vinham, mas ninguém a via, somente eu. Estava apavorada. Não ia para mais nenhum lugar sozinha. Minha mãe fez diversas campanhas na Igreja Católica, mas não resolvia o problema. E a cada dia, mais e mais, a moça se fazia presente diante dos meus olhos. Eu, apenas uma menina, estava apavorada. Até que uma vizinha indicou um centro com o nome de Ismênia de Jesus para minha mãe me levar, e lá fomos nós duas. Ao entrar, um senhor logo chamou outras duas senhoras e me levaram para uma pequena sala. Dentro desta sala, eles pediram que eu desenhasse a figura e rapidamente o fiz. Disse que ela estava na porta do centro. Por uma luz divina, por um milagre, um dos senhores médiuns que se encontravam no centro era um investigador de polícia e, ao ver o desenho que eu fiz, pediu que eu fosse à delegacia com os meus pais. Naquela noite, após o término da sessão, ao ir para casa, a jovem, toda coberta de sangue, me acompanhou. Foi a pior noite de todas. Naquela noite, eu a via gritando e correndo. Em alguns momentos, ela apontava para um grande jardim. Lembro-me de passar a noite em claro, agarrado aos meus pais, que em todo momento clamavam por Deus, pelo sangue e chagas de Cristo. Ao amanhecer, meu pai e minha mãe me levaram à delegacia e lá o policial me deu um álbum com várias fotos de pessoas desaparecidas. Ao olhar a terceira foto, fechei os olhos e disse: "É ela, mãe, é ela." O policial suspirou e olhou para os outros guardas com um ar de alívio. Aquela moça, aquela jovem mulher, estava desaparecida há cerca de 2 anos. Voltamos para casa e minha mãe disse que agora o espírito da jovem estaria em paz, pois os policiais iriam procurá-la. Mas enfim, antes de anoitecer, a moça veio até mim. Fiquei estática. Senti a minha mãe paralisada ao meu lado. A jovem apontou para o meu material escolar e simplesmente sumiu. Naquela noite, sonhei com uma linda casa,
e um belo jardim. De manhã acordei tranquila e contei para minha mãe o sonho. Fui para a escola e no caminho, para o meu desespero, ela apareceu mais uma vez e parecia estar com raiva. Apontava para outra direção. Saí correndo e cheguei na escola aos prantos. As madres chamaram os meus pais. Enquanto eu esperava, me deram uma folha e um lápis. Resolvi lembrar do sonho bom que havia tido e desenhei uma linda casa e um jardim. E como um sopro, senti um desejo enorme de desenhar aquela moça, só que feliz, ao lado do jardim. Quando meu pai chegou para me buscar e dei-lhe de presente o desenho, meu pai por alguns minutos o observou e rapidamente mudamos o caminho e voltamos à delegacia. Meu pai havia reconhecido o desenho, com a casa que estava atrás da foto da jovem no álbum. Os policiais foram até a casa, na cidade de São Vicente, e descobriram o corpo da jovem recém-casada de 20 anos, enterrado no jardim, morta pelo seu próprio padrasto. Naquela noite, sonhei com a luz subindo aos céus, e não só eu, como os meus pais, ouvimos uma doce voz dizer: obrigada.